Geografia nono ano, Clima e Vegetação da Europa. Observando estes dois mapas, podemos notar que o clima predominante na Europa são os climas frios. Além desses, há a presença dos climas mediterrâneo, semiárido e polar, e que há uma pequena porção de clima desértico e frio de montanha. O clima e a vegetação estão conectados e são interdependentes. A variação climática influencia na distribuição da diversidade vegetal original. Vocês sabiam que os climas existentes no Brasil, como o tropical, tropical de altitude, equatorial e subtropical, não ocorrem na Europa? Agora vamos ver um vídeo para aprofundar mais sobre este assunto. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a vegetação da Europa e a sua localização. Primeiro, nós vamos trabalhar com a posição da Europa. Ela é cortada pelo Círculo Polar, ela está totalmente no hemisfério norte do nosso planeta. A primeira vegetação, mais ao norte, que nós iremos trabalhar, é a vegetação de tundra. Essa vegetação é composta por musgos e líquens. Ela tem uma formação bem interessante. É uma das formações vegetais mais preservadas, porque ela tem pouco apelo comercial. Não serve como pasto, é uma região que congela, inóspita. Então, ela acabou, por esses motivos, não sendo tão explorada. Ela está localizada no norte da Europa, em toda essa área achurada em roxo. Indo mais ao sul, nós vamos encontrar a floresta de coníferas, a taiga. Essa vegetação ela é composta por pinheiros, gimnospermas e com pouca diversidade. Veja que as florestas quase todas são compostas por uma única espécie. É uma vegetação bonita que é muito explorada para madeira, construção civil, papel, celulose. Então, é uma vegetação também devastada, diferentemente da tundra, que é uma vegetação preservada. Ela está ao norte do continente europeu, mas ao sul, nas regiões montanhosas, também há a presença dessa vegetação. Já a floresta temperada é uma formação vegetal que se estende desde Portugal até o extremo leste do continente, cortando toda essa área. É uma vegetação que sofre bastante a influência humana. É uma vegetação praticamente devastada, substituída para pastos, plantações, cultivos agrícolas, vinhos. Então, é uma vegetação que sofreu bastante. As estepes, que se concentram aqui no leste europeu, é uma formação vegetal típica dessa região de semiárido, de um clima mais árido, que chove menos. Essa vegetação ela é muito utilizada principalmente para o pasto. Então, é uma formação vegetal que sofre também bastante com a expansão da agricultura e da pecuária, principalmente. Por fim, e não menos importante, nós temos o clima também, mas no caso aqui a vegetação mediterrânea, que é basicamente um clima temperado que sofre a influência do mar Mediterrâneo, da maritimidade. Então é uma vegetação que ela está habituada a um clima mais úmido se comparado ao temperado e, portanto, ela acaba sofrendo menos com as alternâncias das estações do ano. É uma vegetação muito bonita, que circunda aqui desde o sul da Espanha e Portugal, se estende até a Grécia, sul da Itália, Sicília e assim por diante. Pessoal, espero que tenha ajudado, fiquem com Deus, um abraço. Mudanças climáticas podem colocar a Europa em chamas. Altas temperaturas, fortes ventos e baixa umidade do ar foram o estupim para a violenta onda de incêndios florestais que castigaram a Europa no ano passado.
atingindo principalmente os países do Mediterrâneo, como Portugal, Itália e Espanha, que perderam mais de 800.000 hectares de terra para o fogo. Ao que tudo indica, o fenômeno não é passageiro. Como um terço de seu território formado por florestas, o continente europeu está sentado sobre uma imensa caixa de fósforo. Em tempos de mudanças climáticas, a média é que o mundo se aqueça e a terra e a vegetação se torne mais seca. Cresce o risco de incêndios florestais. O alerta vem de um estudo feito a pedido da Comissão Europeia, que analisou os fatores que afetam a ocorrência de incêndios no continente. O estudo identifica alguns fatores-chave que poderiam ajudar a reduzir o risco, como atividades humanas, características da vegetação e a crescente urbanização. Após a leitura desse texto, podemos notar que o clima mediterrâneo trata-se de um clima subtropical, com elevadas altitudes térmicas anuais, invernos chuvosos e verões rigorosamente secos, assumindo assim algumas características de aridez. Isso contribui para o aumento de queimadas. De acordo com o texto, as altas temperaturas, fortes ventos e a baixa umidade do ar, aliados a uma vegetação pouco resistente e seca, são combustíveis que alimentam a ocorrência de incêndios devastadores na Europa mediterrânea. À medida que essas regiões se tornam mais urbanizadas, as terras agrícolas abandonadas se tornam combustíveis para alimentar os incêndios florestais, pois não há limpeza dos terrenos e os restos vegetais secos contribuem para incendiar e espalhar o fogo. Podemos afirmar que a variação climática sofre influência da latitude, da altitude e da maritimidade das correntes marítimas e das massas de ar. Vamos observar este mapa mundi. Domínios morfoclimáticos. Podemos notar que na Europa o domínio morfoclimático é úmido de médias latitudes, com temperaturas médias anuais de 0 a 20 graus Celsius. Precipitação média entre 400 e 1.800 mm. Na Europa, não ocorrem os domínios tropical úmido, tropical semiúmido e tropical árido, porque a Europa não está localizada em área sob a atuação do clima tropical. Os domínios encontrados na Europa são similares aos da América do Norte, porque ambos os continentes se encontram na mesma faixa latitudinal, em que os raios solares incidem com o mesmo ângulo de inclinação. Assim, essas regiões têm o mesmo tipo de paisagem, associada a tipos climáticos e de vegetação semelhantes. Na Europa, os domínios de zona montanhosa estão associados a Alpes e Alpes escandinavos. O domínio em comum entre o Brasil e a Europa são o semiárido tropical e o subtropical temperado. No Brasil, é encontrado do sertão nordestino e na Europa em partes da Espanha, Grécia e Turquia. Realizem as atividades da página 39, 44, 45 e 46.